Amor, muito obrigada por mais um sábado que se iniciou, porque a gente tem a oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo um pouco na tua verdade, naquilo que o Senhor tem nos revelado desde há tanto tempo, mas especialmente para a nossa geração, iluminado os nossos olhos, nossas mentes, para enxergar a beleza do teu caráter. Abençoa agora nossas mentes para estarmos realmente focados nesse objetivo, que nós possamos aproveitar esse tempo aqui juntos. É isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. É para ler certo, né? Não sei, tá? Só uma dúvida, porque eu olho aqui, parece que tá ao contrário as letras. São as letras, vocês veem aí as letras certo? Vocês entendem? Vocês veem a letra escrita? Vocês conseguem entender que aqui é DTN, é isso? Os números estão na ordem. Ah, beleza. Para mim tá ao contrário, nunca tinha reparado. Mas então, não sei para quem viu o título do estudo, Meditando nas Cenas Finais de Cristo. Esse título é com base em um texto de Ellen White, e eu vou explicar um pouquinho porque eu resolvi falar sobre isso hoje, mas eu já queria falar para vocês que eu queria que vocês... Eu vou ler esse texto, né, que Ellen White recomenda, é um texto bem conhecido, a gente meditar nas cenas da vida de Cristo, especialmente da morte, mas eu queria que algum de vocês em geral, a gente fosse pensando no que essas cenas finais da vida de Cristo. Quando eu falo cenas finais, eu falo depois do julgamento dele, né, quando ele é levado pro Calvário, e as cenas do Calvário, o que isso significa pra gente, o que isso talvez já, né, o sacrifício de Cristo já significou na sua vida pessoal, enfim, isso no geral, não precisa ser nada muito especial, algo que talvez uma reflexão que você tirou faz pouco tempo, não tem que ser nada muito especial, muito profundo, né? Também é algo para pensar mais agora, mas porque como eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu andei pensando, refletindo, eu gostaria de ouvir também vocês e que o estudo seja, né, possa ser uma construção conjunta, uma reflexão conjunta. Esse estudo, eu, digamos, tive a ideia dele, né, quando eu estava lendo o capítulo do Desejado. Na verdade, eu abri o Desejado, é o meu livro favorito, e um dia eu estava, assim, precisando ler alguma coisa. Eu digo que ele é meu comfort book, né, meu livro, assim, de conforto, que eu busco ele, porque eu achei ele muito, muito maravilhoso e conforta a minha alma. E eu abri uma parte aleatória, era a parte do julgamento, era o capítulo anterior, o capítulo 78, e depois segui lendo e li o capítulo inteiro que fala sobre o Calvário, é o título do capítulo 78. Inclusive, eu recomendo que aqueles que quiserem pegar o aplicativo para poder ler, né, o texto. Eu vou dar as referências, já podem abrir no capítulo, na verdade, na referência 50.4, porque essa que a gente vai começar lendo, mas depois a gente vai para o capítulo 78, eu posso dar as referências também. Não vou compartilhar porque eu acho que às vezes fica mais interativo a gente se vendo também. Quem quiser ligar a câmera, eu acho que é legal a gente tentar voltar a esse hábito de, quando a gente lê os textos, né, tentar procurar, como o estudo inteiro vai ser basicamente a partir de textos do Desejado, fica mais fácil ter um aplicativo acessível para quem puder. Mas se tivesse difícil de ver alguém, talvez não tenha acesso agora, e se preferir que eu compartilhe também, pode ser uma opção. Só pedir, não tem problema também. Mas tá. Então, eu li esse capítulo, né? Li assim, normal, que é uma história que eu amo, que é linda, e me veio várias reflexões que eu, de alguma forma, não tinha tido antes, né? Eu acho que sempre que a gente se encontra, mesmo que a gente se encontre várias vezes com a mesma verdade, porque eu já, né, li o livro, enfim, mas parece que sempre coisas diferentes vêm à nossa mente também, às vezes por aquilo que a gente está passando, por como a nossa mente está funcionando agora, digamos assim, com os conhecimentos, né, que a gente tem em volta. Isso me chamou bastante a atenção e me lembrou, assim, me trouxe muitas coisas interessantes esse capítulo do Calvário, sobre essas cenas finais de Cristo, e me lembrou esse texto que Ellen White fala que a gente deveria refletir sobre essas últimas cenas de Cristo, sobre a vida dele, mas as últimas cenas em especial, que eu vou ler agora, e eu percebo quanta riqueza tem aí, quanta coisa
que a gente ainda tem para aprender, para tirar, por mais que seja um assunto, né, antigo, entre aspas, tem mais de 2000 anos aí que aconteceu, né, várias religiões, o catolicismo usa bastante isso, enfim, mas eu acho que tem algo muito bom para a gente tirar daí. Ellen White, ela é maravilhosa, né, na descrição dessas cenas. Então, a gente vai agora para o primeiro texto, que é DTN 50.4. Que eu vou ler para a gente. Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos e imbuídas de seu espírito. Se queremos ser salvas, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. E aí ela segue o próximo capítulo também. Eu não sei se é o próximo parágrafo ou se é o mesmo, mas que diz que a gente, ao nos comunicar, podemos mutuamente ser uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. Teremos prazer em falar a seu respeito, e ao falarmos uns com os outros em seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. E contemplando seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. Eu acho esses textos muito lindos e para mim, depois que eu li esse capítulo, tirei coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha talvez olhado por essa perspectiva. Ele fez mais sentido para mim, de quanto olhar para essas cenas pode causar um impacto na gente, pode nos ensinar lições, rumo, né, como diz ali no final do primeiro parágrafo, rumo a uma lição de arrependimento e humilhação. Agora eu queria aquela parte que eu tinha comentado, que alguém comentasse o que essas reflexões, né, ao longo da vida como cristão, acho que todo mundo, a pessoa da questão tem que pensar nesse momento, isso já pensou, o que isso já representou para você, não precisa ser muito longo, mas também, enfim, sintam-se à vontade. Eu queria que alguém compartilhasse antes de eu começar a compartilhar esses meus últimos pensamentos. Oi, Lara, bom dia. Bom dia. Assim, pensando aí nessa citação do desejado e analisando assim como o cristianismo ou até mesmo o adventismo analisa as cenas finais de Cristo, eu digo isso da minha parte. Desde criança, eu meditava muito na questão emocional. Assim, não, a gente hoje tem que aprender, a gente tem aprendido que a emoção ela faz parte, mas ela não deve estar à frente de muitas das nossas decisões, né? E eu acho assim que a gente deveria meditar assim no que Cristo fez ali na real. A dor é muito importante para a gente entender o sofrimento dele, mas a essência do que levou ele a fazer aquilo. Eu acho assim muito importante para a gente hoje, talvez a gente olhar para o momento ali de Cristo. É difícil a gente não estou conseguindo expressar o que eu estou pensando, mas tipo assim, é como se a gente tem que fazer essa diferença do sentimento, que é aquele momento que Cristo chorou, Cristo fez aquelas palavras, mas tentar tirar do que o que levou Cristo a fazer aquilo, olhar para a nossa condição, o que requer da gente, de cada um de nós. Eu não estou conseguindo expressar o que eu estou querendo dizer, na verdade. Não, tá bem claro, muito pelo contrário. Tá bem claro, não. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar entender, tirar aquele sentimento. Eu sempre, quando eu era criança, eu chorava muito na semana da Paixão de Cristo. Eu ficava ali, sim, eu ficava me perguntando por que era tão difícil as pessoas não aceitarem Jesus, né? Na minha concepção daquela época. Mas, então, assim, as pessoas olham muito para aquela parte sentimental, a dor de Cristo. A gente sabe que sentimento ele é momentâneo. No momento que a gente está naquele momento ali, a gente chora, a gente faz ali um voto, aquele desejo que vai dedicar a fazer isso, mas por um momento passa. Então, acho que a gente tem que
meditar mais no que ele fez e o que a gente deve fazer, né, da parte pessoal de cada um de nós. Com certeza, Hildo, muito obrigada, ficou muito claro, muito bom teu comentário. Eu acho até muito interessante, digo, eu acho que a emoção, né, faz parte, às vezes tu falava, tu pequena é um entendimento que tu vai ter, muitas vezes, né, uma criança espiritual, mas, né, uma criança literalmente também, ainda mais, então faz parte a gente, né, ter esse sentimento e nos comover com a cena e pensar, nossa, como que isso pode acontecer, mas como o cristianismo deve seguir avançando, quando a gente olha para as mesmas cenas, a gente também deve avançar nosso pensamento, né? Entender que a rejeição a Cristo, por exemplo, ela pode se manifestar de diversas formas. Essa tua fala me lembra aquela citação de Ellen White, que ela fala que haviam escravocratas que choravam com a morte de Cristo, mas estavam felizes em ter escravos e não sentiam que uma coisa conflitava com a outra, mesmo sendo, né, sendo no teste em relação à abolição. Então, eu acho um comentário muito, um pensamento, uma reflexão muito interessante para a gente ter. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa, algum pensamento? Também se quiser fazer pergunta, por favor. Uma coisa que nem sempre eu vou estar aqui vendo o Zoom, porque às vezes eu vou estar lendo os textos na mesma tela, então o Zoom não fica tão claro. Então, se eu não ver alguma mão levantada, pode abrir o microfone e pedir permissão para falar. Mas, enquanto isso, eu vou perguntando. Pode falar. Então, no texto, né, ela fala que bem nos faria refletir sobre esses momentos, né, de Jesus. E refletir significa meditar muito. Refletir, meditar muito é uma forma de oração. Está elevando, ela diz para a gente fazer o quê? Para a gente entrar na cena, né? Sentir aquilo tudo. E eu acho que isso chega muito próximo, se não for, né? Não sei se você concorda comigo, do mindfulness. Eu pensei. Pensou? Você Pensei. que bom! Você entroniza isso, você está dentro da situação, você começa... E aí entra o que disse o Renildo, onde a emoção pode ser equilibrada e você começa a enxergar conscientemente, com a razão, porque a emoção pode atrapalhar o entendimento correto, né? Mas ela pode ajudar também, se tiver em equilíbrio. Então, acho que a intenção de Ellen White é muito linda, né? Porque no outro parágrafo, ela fala que deixar que a imaginação se apodere desta cena, ela fala no parágrafo anterior, né? E depois ela traz, ao meditar assim, né? Logo em seguida ela coloca, ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, etc., né? Então, o que acontece? Nossa confiança nele será mais constante, o amor fica vívido, né? E o que eu acho muito lindo é quando ela diz que aí nós devemos comunicar uns aos outros, né? Porque é uma bênção mútua, né? Então, achei isso muito lindo, esses 2 parágrafos. Obrigada. Muito obrigada, tu comentou bem isso. E algo que eu tinha pensado quando ela fala, ficar 1 hora meditando, e parece que a gente, como cristão, parece que é muita coisa, né? Mas quando, por exemplo, o Parminder fala que a gente tem que aprender com as pessoas, né, do mundo, que fazem yoga, que tem todas essas práticas que a gente entende que são válidas e muito úteis, eles ficam horas, muitas vezes, meditando na concepção, né? Como o Parminder disse, para uma pedra, para o que for, mas tem seu proveito. E a gente tem a maior referência para nos dedicar, para nos concentrar, e que tem, assim, um capítulo só, um capítulo extenso, não tão extenso, na verdade, eu acho que ele, enfim, tem um tamanho perfeito, mas é um capítulo que descreve a cena desde que ele sai de Jerusalém até a crucifixão, até a morte, mas tem tantos detalhes, tem tantas coisas que a gente pode se demorar, que
enfim, é incrível, é realmente um tesouro que nós devemos aproveitar isso, aproveitar esse entendimento agora que a gente já tem do mindfulness, né, do quanto isso é valioso, de como isso pode ser feito, meditando também nessas cenas de Cristo. Nessas cenas também. Qual que é a pergunta que eu quero fazer para vocês? A gente vai focar um pouco nessa reflexão de hoje em relação às interações que Cristo teve com pessoas desde que ele saiu da cidade. Ellen White fala que ele foi levado para fora da cidade porque era lá onde os pecadores, os criminosos eram executados. Então, todo mundo já sabia. Quando ele sai da cidade, todo mundo que se interacciona com ele já sabe, só de ver, né? Tá todo também, né, machucado pelos açoites, enfim, tá carregando uma cruz, já sabe que ele é um criminoso muito perigoso ao ponto de merecer uma morte, né, dessas. Mas, enfim, e tem algumas interações com algumas pessoas, ele até se comunica com algumas pessoas, eu queria até a morte dele, até a morte de cruz. Com que pessoas vocês lembram que Cristo se comunica nesse caminho? Saindo do julgamento, levando a cruz até a morte. Vocês lembram de alguém? Tem um que é muito famoso, gente, que todo mundo fala, que se arrependeu na última hora. Não? Bom que Simão Sirineu. Quem? Simão Sirineu? Maria? Maria. Ele se comunica, digamos assim, diretamente. A gente tem Maria, que é a última. Logo antes ele morreu falando de pessoas, ele se comunica com Deus aí depois, mas Maria, né, e João é uma das últimas preocupações dele, que ele, né, entrega Maria para o seu discípulo, né, amado, enfim. Falou de Simão. Simão a gente pode colocar aqui, sim, mas ele não se comunica diretamente, né? Simão é levado pelos guardas para carregar a cruz dele, mas isso foi determinante na vida de Simão. Alguma pessoa mais que quando Cristo está na cruz, alguém pede alguma coisa para ele e ele responde. José de Arimateia, né? Não, não é José, eu acho. José depois, né, cede o... Seria os ladrões? Exatamente, os ladrões da cruz. Especialmente, eu vou colocar o ladrão. O ladrão que, né, pede para ter um lugar no paraíso e Cristo dá. E tem mais um aqui que eu não lembrava. E quando eu li, para mim foi bem significante. E eu vou falar no final sobre ele, se ninguém lembrar até lá. A gente vai lembrar juntos durante o estudo. Mas tá. Então tem essas pessoas, essas interações. Eu queria que a gente estudasse ou olhasse um pouquinho para essas interações. Alguém quer falar? Se alguém quiser falar, lembrar de qualquer, talvez essa primeira. É que essa também não é muito... Claro, eu acho que eu nunca ouvi um sermão. Eu não lembro de ter ouvido poucos sermões falando na igreja. Eu já ouvi vários sobre o ladrão, vários sobre Simão, vários sobre Maria. Mas sobre essa primeira interação aqui, eu nunca tinha... Acho que eu vi do sermão, vi muito pouco na minha vida, tanto que eu li, já tinha lido o livro antes e nem lembrava. Mas, enfim. Eu queria começar com essa interação que é a mais, digamos assim, uma das mais famosas, né? Que tem tantos sermões, fala tanto sobre isso e nos ensina muita coisa, né? Vamos lá. A gente vai agora... Só deixa eu achar... Ah, tá. Eu queria primeiro, na verdade, que a gente fosse para DTN 524.1. Que eu vou botar aqui. Porque eu acho interessante a gente se lembrar das condições que Cristo estava, né? Porque isso, enfim, é relevante para a gente entender as interações que ele teve e, enfim, como ele atuou, apesar delas.
Então, DTN 524.1, na verdade, acho que não, acho que esse é o 524.3. Diz assim: ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe posta nos feridos sangrentos ombros. 2 companheiros de Barrabás deviam sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus, e sobre eles também foi posta a cruz. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Desde a ceia pascual com os discípulos, não tomara ele nenhum alimento, nem bebera. Angustiara-se no jardim de Getsemane em conflito com as forças satânicas, suportar a agonia da traição e vir os discípulos abandonarem-no e fugir. Fora levado a Anás, depois a Caifás e em seguida a Pilatos. De Pilatos foi mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De um insulto para outro, de uma outra zombaria, 2 vezes torturados por açoites. Toda aquela noite foi uma sucessão de cenas de molde a provar até o máximo uma alma de ser humano. Cristo não fracassara. Não proferira palavra alguma que visasse a glória de Deus. Através de toda a ignominiosa farsa de julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas quando, após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sobre o fardo. Isso é para a gente lembrar que todas as interações, né, que Cristo teve, elas são nesse contexto, num contexto em que ele estava no máximo da prova, digamos assim, física, mental e espiritual. Ele estava sendo provado ao máximo e as condições, né, foram acima do que qualquer natureza humana poderia suportar, tanto que nesse momento que ele cai e não consegue carregar a cruz, é a natureza humana mostrando que era realmente uma situação insuportável, né? Acima de qualquer entendimento de sofrimento, não era simplesmente físico, né? Então acho que é interessante a gente ter isso quando a gente for analisar as distintas interações que Cristo teve nesse momento. E agora a gente vai para a súplica do ladrão arrependido, como eu falei. A gente vai começar olhando para a história do ladrão. A gente vai ler 2 textos nessa parte. O primeiro, deixa eu só dar uma... Eu acho que é 529.3. Se tiver difícil você fazer algum referência esteja mal, porque elas são meio agrupadas para mim, que eu estou lendo em outra página, podem me falar que eu tento achar a mais correta. Mas tá. Alguém gostaria de ler esse texto? Se alguém tem o texto aí, gostaria de ler? Vou ler. A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus, a princípio, o injuriaram. E um deles, sob os sofrimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim não foi, porém, com o companheiro. Este não era um criminoso endurecido. Extraviara-se por más companhias, mas era menos culpado que muitos dos que ali se achavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouvira Jesus e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes. Procurando abafar a convicção, imergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. No tribunal e a caminho para o Calvário. É só aí? Deixa eu ver. Não, pode continuar. Uhum. Tá. No tribunal e a caminho para o Calvário estiveram em companhia de Jesus. Ouvira Pilatos declarar: não acho nele crime algum.
Notara-lhe o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. Na cruz, vê os muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o menear das cabeças, ouve a ultrajante linguagem repetida por seu companheiro de culpa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ouve entre os transeuntes muitos a defenderem Jesus. Ouve-os repetindo-lhe as palavras, narrando-lhes as obras. Volve-lhe a convicção de que este é o Cristo. Voltando-se para o seu companheiro no crime, diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Os ladrões moribundos não mais têm a temer os homens, mas um deles é assaltado pela convicção de que há um Deus a temer, um futuro a fazê-lo tremer. E agora, todo poluído pelo pecado, como se acha, a história de sua vida está a findar. E nós, na verdade, com justiça, geme ele, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. Eu acho que cada parágrafo que a gente lê tem muita coisa interessante que a gente pode nos aprofundar e entender melhor e refletir sobre. Inclusive, se vocês quiserem comentar sobre qualquer um deles, qualquer trecho que lhes chamou a atenção, podem ligar o microfone, pedir para falar e comentar. Mas o que eu acho interessante nesse assunto é que a gente tem os dois ladrões, né, e atitudes completamente diferentes, e essa descrição de como foi a conversão desse ladrão, né? Diz que ele não era um criminoso endurecido, que ele até achou que Cristo poderia ser, como se aproximou o coração antes, né? Antes de tudo isso a Cristo, mas os sacerdotes desviaram ele dessa convicção e ele se afundou no pecado em relação a isso. Mas quando teve a oportunidade, mesmo na hora mais difícil, na hora mais escura, né, mais densa de trevas de Cristo, ele conseguiu reconhecer nele o Messias. E eu acho lindo quando fala que isso foi um raio de conforto, mesmo na sua hora de agonia. Esse ladrão na cruz, que era um criminoso, que era a pior pessoa ali, a gente até vai colocar ele em contraposição com outro personagem da Bíblia. Mas essa pessoa que estava para ser a mais, simplesmente, né, só talvez injuriar ele como outro ladrão estava fazendo, foi aquele capaz de trazer esse raio de conforto. E eu queria ler mais um texto sobre essa do ladrão na cruz, que é o do 530.3. Eu vou ler esse aqui rapidinho. Tá um pouco abaixo. Diz: por longas horas de agonia, injúrias e escárnios caíram aos ouvidos de Jesus. Pendente da cruz, ouve ainda em volta o som das zombarias e maldições. Coração anelante, estivera atento a ver se ouvia alguma expressão de fé da parte dos discípulos. E ouvia apenas as lamentosas palavras: nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Quão grata foi, pois, ao Salvador a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus e seus próprios discípulos duvidam de sua divindade, o próprio ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor quando operava milagres e depois de haver ressurgido do sepulcro. Ninguém, no entanto, o reconheceu, enquanto o moribundo pendia na cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo a hora 10ª. Mais uma vez, muita coisa interessante nesse capítulo, mas uma coisa que me chamou a atenção, em especial, até nem quando eu estava lendo aquela vez eu comentei, mas quando eu estava lendo novamente para preparar esse estudo, essa parte que fala que Cristo estava com o coração anelante, estivera atento a ver se ouvia alguma expressão de fé da parte dos seus discípulos. Ou seja, Cristo era Deus, ele se preparou a vida inteira para isso. Ele soube, né, especialmente a partir dos 12 anos, que ele veio com esse propósito para o mundo, ele se preparou, foi
terrível, foi o mais nível alto de sofrimento que ninguém poderia suportar, né? Mas ele, como Deus, suportou. Mas mesmo sendo Deus, né? Mesmo estando preparado, tanto que ele só conseguiu executar isso por estar preparado, né? Poderia em qualquer momento ter saído dali. Ele ainda assim anelava ouvir alguma expressão de fé da parte dos discípulos. Ele ainda, assim como a expressão de fé do ladrão foi um raio de luz para ele esperava que os discípulos dele dessem alguma expressão de fé para também ser um raio de luz, para acalentar o coração dele. Ele esperava que os discípulos o apoiassem de alguma forma nesse momento de extremo sofrimento, que ele tentou prepará-los para isso, né? E isso, para mim, fazendo uma comparação com a nossa situação e como nós lidamos com as pessoas que estão em sofrimento perto da gente, né? Tem uma conexão um pouco com o meu estudo passado, mas eu acho que fica a reflexão. Se Cristo, que era o próprio Deus, ok, eu sofrendo a maior prova, mas era a prova que só ele poderia suportar. Às vezes tem pessoas perto da gente que estão sofrendo uma prova muito grande, enfim, estão em sofrimento, que para o nível dela é algo considerável. Eu acho que essa ideia nos ensina que nós podemos trazer para palavras de fé, nós podemos ser apoio para essas pessoas, a gente pode dar algum refrigério para corações anelantes que estão perto da gente, né? E era isso que Cristo procurava fazer, mesmo estando na cruz. A gente vai ver um pouquinho mais hoje, mas antes eu queria comparar a posição do ladrão na cruz com a posição de outra pessoa na Bíblia, que está no capítulo 57, perdão. No Desejado também. Eu já posso passar a referência só um pouquinho. 363.1, DTM 363.1. Eu queria achei relevante fazer essa comparação porque os dois fizeram perguntas muito, muito semelhantes, o jovem rico e o ladrão na cruz, né? Como ele pedindo a vida eterna, perguntando como o jovem rico pergunta como ele faz para dar a vida eterna, e o ladrão demonstra mesmo anelo, né? Ele quer ser lembrado de Cristo e também alcançar a vida eterna. São pessoas completamente diferentes, em circunstâncias completamente diferentes, e a resposta de Cristo também é completamente diferente e bem personalizada, bem pessoal e bem para aquilo que a pessoa tá precisando. Enquanto Ellen White comenta em algum num dos parágrafos anteriores, que a gente estava lendo do capítulo 78, que Cristo fala: não há questão agora, não há dúvidas nem censuras. Que Cristo não é só diz que ele vai estar com ele no paraíso. Mas para o jovem rico não foi exatamente assim. A gente vai ler um pouco sobre 363.1. Se alguém puder ler para a gente. Clara, eu estou com o livro, é o início do capítulo 57? Deixa eu só dar uma conferida. 57, né? Pronto. Uhum. No aplicativo. E pondo-se, assim? Tá. Isso. E pondo-se a caminho, correu para ele o homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem que fez essa pergunta era príncipe, tinha grandes haveres e ocupava a posição de responsabilidade. Vira o amor que Cristo manifestara para com as crianças e lhe foram levadas. Viu quão tremendamente as recebera e tomara nos braços, e o coração encheu-se-lhe de amor para com o Salvador. Sentiu o desejo de ser seu discípulo.
tão profundamente movido foi que, ao seguir Cristo seu caminho, correu após ele e, ajoelhando-se aos pés, dirigiu com sinceridade e fervor a pergunta tão importante para sua alma e a de toda criatura humana: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito obrigada. Tá. A gente vê aí, esse parágrafo mostra a sinceridade. A gente entende que o ladrão da cruz, né? A gente já leu um pouco sobre, ele estava sendo sincero, e mostra que o jovem príncipe também foi sincero, também estava buscando algo. Eu vou ler 2 parágrafos para baixo, que é o 63.3, que fala, que Jesus questiona ele, né? Por que tu me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Ele estava querendo sondar o coração desse homem, desse jovem, desse príncipe, para saber em que sentido ele considerava bom. Se ele considerava ele ser o filho de Deus ou só simplesmente um mestre bom. Aí Ellen White fala, esse príncipe tinha em alta conta a sua própria justiça. Não pensava, na verdade, que faltasse em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito. Sentia falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo, assim como fizeram as criancinhas, e satisfazer-lhe a necessidade espiritual? A gente sabe essa história, né? Que ele fala para Cristo que ele cumpria todos os mandamentos, que ele não tinha esse problema. E Ellen White vai falar que realmente ele buscava fazer o melhor, só que ele buscava tanto fazer o melhor que ele tinha em alta conta a sua própria justiça. Ele achava que isso era suficiente, mas ao mesmo tempo que ele tentava se esforçar pelas suas próprias obras, ele sentia que faltava algo e ele queria só ser abençoado, assim como Cristo abençoou as crianças, e como se isso fosse mágico e ia resolver, né, o problema dele, assim, com uma simples bênção no nível que ele estava, né, de conhecimento e de possibilidades. Eu vou ler agora, é o 364.2, só um trecho, que diz: Cristo leu o coração do príncipe. Uma coisa só lhe faltava, mas esse era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Com a condescendência, fortalecia-se o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado seu supremo amor do próprio eu. Ou seja, o eu, por mais que ele tentasse cumprir, era o eu que reinava supremo. E esse eu deveria ser subjugado pelo amor de Cristo. E a solução que Cristo dá para ele é que ele deveria vender tudo e seguir a Cristo. E Cristo, inclusive, em um dos capítulos, a gente não vai ler, num dos parágrafos, diz que gostaria que ele fosse seu discípulo e que sabia que os talentos, as qualidades deles iam ajudar na sua obra, mas a gente sabe que ele não estava disposto. E eu vou ler um trecho de um parágrafo depois do parágrafo 365.2.1 e depois vou ler o ponto 2 inteiro. Diz que ele era membro honrado do Conselho dos Judeus, e Satanás estava tentando com lisonjeiras perspectivas quanto ao futuro. Queria o tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais que a riqueza lhe trariam. Entristeceu-se de que existissem essas condições. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. Agora o ponto 2. Sua afirmação de haver observado a lei divina era um engano. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Amava os dons divinos mais que o próprio Criador. Cristo oferecera ao jovem a convivência com ele. Segue-me, disse. Mas o Salvador não era tanto para ele como seu próprio nome entre os homens, ou os bens que possuía. Renunciar ao tesouro terrestre, que era visível, pelo celestial, que não podia ver, era arriscar demasiado. Recusou o oferecimento da vida eterna e foi embora. E haveria o mundo daí em diante receber sempre o seu culto. Milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo, e muitos são os que escolhem o mundo. Como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador, dizendo em seu coração: não quero que este homem seja meu guia. Eu acho que
de alguma forma, nós como movimento estamos passando bem por essa fase. E só uma partezinha do 364.3, que diz que ele deveria render o próprio eu, entregar a vontade e a direção de Cristo. A própria santidade lhe foi oferecida. Tinha o privilégio de tornar-se filho de Deus e co-herdeiro de Cristo no tesouro celestial, mas devia tomar a cruz e seguir o Salvador na vida da abnegação. Então, a gente tem, eu acho interessante a imagem, duas, né, pessoas. O ladrão que está na cruz, aqui, fazer uma representação, contra o jovem rico. Estava cheio de riquezas. E os dois são convidados, né? Todos, né? O cristão é convidado a tomar a sua cruz. Esse ladrão, né, já estava na cruz, mas ele realmente aceitou o jugo de submeter-se a Cristo, e diferente do outro ladrão que estava entrando no ritmo da turba e ofendendo a Cristo, ele decidiu se submeter, submeteu sua mente a pensar, a refletir tudo que ele já tinha visto e ouvido em relação a Cristo, e se submeteu a ele. E a gente tem um jovem rico que não quis tomar a sua cruz, mas o que eu acho interessante a gente olhar é que, se a gente olha para essas duas figuras, elas têm muitos contrastes. A olhos humanos, com certeza, o jovem rico estava em uma posição extremamente mais favorável. Ele, né, tinha um lugar no conselho, ele seguia os 10 mandamentos, ele tentava, né, ser realmente o melhor, era uma pessoa ali vista como boa e era um líder estava sendo formado como líder dentro do judaísmo. Foi até o Cristo em condições ótimas, né, estava ainda tudo em liberdade, mas ainda assim ele não conseguiu, ele não tinha a verdadeira riqueza que nós consideramos. A gente entende que só com os olhos espirituais que o ladrão da cruz ele estava numa posição mais favorável do que o jovem rico. Porque o jovem rico, ele não entendia que ele era pobre, ele não entendia que ele era pobre, cego e nu. Ele tinha a justiça dele em elevada posição, em alta posição. E que perigo, a gente sabe que é isso. E quando a gente fala sobre a mensagem agora de igualdade, que perigo é a gente estar nessa posição. Eu falo muitas vezes, eu vejo essa história do jovem rico, pessoas com privilégios, e eu não consigo deixar de associar de alguma forma aos homens, que têm posições, no geral, em privilégio, alguns mais, outros menos, sabemos, mas comparado com a outra metade da população, que são as mulheres. E se eles não souberem colocar o eu em segundo plano e se subjugar ao amor de Cristo e fazer o sacrifício que precisa ser feito, né, que é viver essa lei da igualdade, essa lei trazida por Cristo, trazida pelas linhas de restauração na sua vida, de nada adianta eles terem todo o conhecimento, eles serem vistos, né, porque a sociedade vê os homens com geralmente muito favor, se eles, na verdade, seria mais útil eles estarem com uma posição do ladrão que sabe que tem muito ainda para aprender, que não estima a sua justiça, que Ellen White fala que esse ladrão ele era melhor do que muitos que estavam ali, tinham pessoas que estavam na multidão que eram piores que o próprio ladrão da cruz que teve, né, que pediu a Cristo para estar no paraíso. Mas ele não se considerava, não ficou se comparando com as outras pessoas para se considerar melhor ou pior. Ele se comparou com o molde, com a lei, com Cristo, e por isso ele se arrependeu e buscou realmente, né, terminar a vida dele arrependido. Enfim. Então, essa é basicamente a contraposição que eu queria trazer aqui. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão que veio, mas eu queria voltar agora para a interação com Maria, e depois a gente vai fechar com essa aqui primeira, que ninguém falou até agora qual que era. Mas tá bom.
A gente vai para 500, voltamos para o capítulo 78 e a gente vai para o 531.1. Aqui. Só um último comentário. Eu comentei aqui que eu não consigo deixar de olhar para os homens, realmente, mas eu acho que isso vale para todas as pessoas em posições de privilégio, e essa reflexão que a Ellen White faz no capítulo 57, que ela fala do jovem rico, que aqueles que estão em posição de privilégio têm o dever de usar os seus dons, as bênçãos que receberam para servir, e não simplesmente para manter, né, o seu poder, o seu privilégio e o seu púlpito, simplesmente. Vamos para 531.1, então agora que ele vai estar falando sobre a interação de Cristo com Maria, com João ali. Se alguém quiser ler 531.1. Olha, eu vou ler. Tá. Ao proferir ele as palavras de promessa brilhante, vívido... não, qual é 30? 31.1. Tá. Então tá certo. Não é? Tá. Na verdade, te digo hoje que serás comigo no paraíso. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso. Perdão, tá errado. Eu acho que é 530 e quanto? E 1.4? 1.4. Perdão, minha referência estava errada. 531.4, né? Enquanto o olhar de Jesus vagueava pela multidão que o cercava, uma figura lhe prendeu a atenção. Ao pé da cruz se achava sua mãe. É esse? Uhum. Apoiada pelo discípulo João, ela não podia suportar permanecer longe de seu filho, e João, sabendo que o fim se aproximava, trouxera-a de novo para perto da cruz. Na hora de sua morte, Cristo lembrou-se de sua mãe, olhando-lhe o rosto abatido pela dor, e depois a João disse, dirigindo-se a ela, mulher, eis aí o teu filho, e depois a João, eis aí a tua mãe. João entendeu as palavras de Cristo e aceitou o encargo. Levou imediatamente Maria para sua casa e daquela hora em diante dela cuidou ternamente. Ó piedoso, amorável Salvador! Por entre toda a sua dor física e mental angústia, teve solícito cuidado para com sua mãe. Não possuía dinheiro com que lhe provesse o conforto, achava-se, porém, entronizado na alma de João e entregou-lhe sua mãe como preciso legado. Assim, providenciou para ela aquilo que mais necessitava, a terna simpatia de alguém que a amava porque ela amava Jesus. E, acolhendo-a como santo legado, estava João recebendo grande bênção. Ela lhe era uma contínua recordação de seu querido mestre. Eu acho muito emocionante as últimas frases, pensando na amizade dos dois, enfim, na presença de Maria. Mas o que eu acho extremamente interessante isso e que Ellen White fala em relação à atenção de Cristo, a mãe dele, que fala que piedoso amorável Salvador, por entre toda a sua dor física e mental, ele teve solícito cuidado para com a sua mãe. Fez questão de falar sobre ela, de lembrar ela. Não acho que só sendo sua mãe, mas sendo uma mulher, eu acho que ele, com certeza, tinha noção da vulnerabilidade que as mulheres se encontravam nesse mundo, especialmente nessa época, né? A gente sabe que o cristianismo fala muito sobre as viúvas, os órfãos, porque quando a mulher ela ficava sem filhos e ficava sem marido, ela ficava totalmente desprovida, né, de auxílio, desprovida de meios, desprovida de possibilidades. Ele fez questão de garantir que a sua mãe tivesse algum auxílio, tivesse uma proteção no fim da sua vida. Então, no fim né, ele nasceu no fim da sua vida, mas nesse período final da vida de Maria. Eu acho isso extremamente cuidadoso, extremamente delicado, e eu acho extremamente poderoso isso estar aí,
uma das últimas falas de Cristo com a humanidade, porque depois ele fala com Deus e falece. Ele se comunica para proteger a sua mãe, proteger a sua mãe, que era uma mulher e que teria grande chance de estar numa condição vulnerável, estava de alguma forma, mas para tentar protegê-la. Ellen White fala que ele não tinha meios, não tinha recursos, mas ele fez aquilo que ele podia para prover isso. Para mim é extremamente poderoso estar aí. Eu acredito que tem muita coisa para a gente olhar e refletir. E agora a gente vai para a nossa primeira interação que a gente teve, que eu coloquei aqui na nossa linha do tempo, que ninguém lembrou qual que é, porque são pessoas muito esquecidas, e eu fico indignada, porque a gente esquece de tudo nessa vida, e eu achei extremamente significativo. Que são, Cristo chama elas, porque Cristo fala com elas, de filhas de Jerusalém. Alguém lembra dessa cena? Agora com o nome? Tá no 525.1. Vou começar lendo. Essa eu deixei por último, porque para mim foi a grande... Muitas coisas me impactaram lendo esse texto, mas foi o grande impacto que eu tive por justamente ser uma história que eu acho tão desprezada de alguma forma, tão minimizada. Eu acho que ela tem muito poder e muito para nos ensinar. 25.2 sobre cima. Não poucas mulheres? Ai, sério, como que tá? Tá tudo errado minhas referências. Não poucas mulheres, qual que é? Tá um pouco depois de Simão. Ponto 3, tá bom. 525. Ponto 3. Não poucas mulheres se acham na multidão que segue a sua morte cruel. Que segue a sua morte cruel, aquele que não foi condenado. Sua atenção fixa-se em Jesus. Algumas o tinham visto antes, outras lhe levaram doentes e sofredores, outras ainda foram elas mesmas curadas por ele. Relata-se, então, a história das cenas que ocorreram. Elas se admiram do ódio da turba para com aquele por quem o coração se lhes comove, quase a ponto de partir-se. E não obstante a ação da enfurecida massa e as coléricas palavras dos sacerdotes e principais, essas mulheres exprimem o compassivo interesse que as possui. Ao cair Jesus desfalecido sobre a cruz, irrompem em lamentoso pranto. Isso está em Lucas 23. Cita isso, e dá a entender, eu achei isso tão poderoso, eu achei isso tão incrível, simplesmente dá a entender em Lucas e pela Ellen White também, que talvez todas as mulheres, fala que não eram poucas mulheres, que todas elas irromperam em pranto, não afirma que foram todas, mas também não afirma que foram algumas, dá a entender que um grupo considerável, talvez a maioria das mulheres que estavam ali, olham para a cena, sabem que algumas o tinham visto antes, outras, levaram doentes, outras foram curadas, mas talvez outras não conheciam muito bem quem eram Jesus, talvez tinham ouvido falar, mas talvez não, Muita gente foi atraída àquela cena. Ele estava sendo crucificado fora da cidade como um criminoso, ele estava açoitado, ele estava sendo injuriado como o pior dos pecadores, aquele que deveria morrer para que a nação não falecesse. Então, todos os líderes religiosos e poder romano estava junto. Então, ele tinha tudo para ser um criminoso. Mas aquelas mulheres olham para Cristo e se compadecem do sofrimento que ele está tendo. Diz que o coração delas quase se comoveu a ponto de partir ao olhar assim, Cristo. Por mais que no parágrafo seguinte elas não reconheciam ele como Messias, Ela comenta isso. Eu queria que a gente pensasse um pouco disso, usasse a nossa imaginação e pensar o quanto isso é poderoso, sabe? Que as mulheres, quando Cristo cai no chão desfalecido, essa cena que elas
que elas choram. E quando cai desfalecido sobre a cruz, elas irrompem chorando a sua morte, chorando o seu sofrimento, ainda que não tendência como Deus, como esses, elas simpatizam com a sua humanidade, com o seu sofrimento, mesmo ele tendo tudo para ser, né, todo o cenário o monta como o pior dos criminosos, os criminosos. Algumas conheciam ele, algumas talvez não entendiam ele como Deus, talvez poderiam ter se convencido, né, por essa retórica, esse cenário criado, mas não, elas exprimem um choro e elas lamentam, e o coração delas quase se rompe, entendeu? Só de humanidade, só de compaixão. E assim, eu não consigo mais, estando nessa mensagem, ler uma coisa dessa e excluir o gênero da equação. E, né, como a maior parte do cristianismo simplesmente faz, né, porque não tem um foco e uma leitura em gênero. Enfim, eu acho isso incrível, poderoso e significativo e nos lembra que, enfim, que simplesmente são pessoas todas da mesma cultura, né? Uma cultura patriarcal, mas uma cultura judaica que deveria teoricamente ser guiada por Deus, que tinha presença de compaixão, de amor ao próximo, mas só as mulheres e sabemos pela socialização que receberam, pela socialização que recebemos até hoje, estavam sensíveis para derramar esse pranto por Cristo. Por mais que elas não entendessem tudo, por mais a sua fraqueza, pequenez e desconhecimento, né, até porque elas eram as mais distantes do conhecimento, né, naquela época. Hoje, infelizmente, não está tão diferente assim. E, enfim, eu acho isso extremamente, para mim, foi uma luz muito grande ter visto isso, poder contemplar isso e ao mesmo tempo uma indignação por esse apagamento que eu vejo que a maioria que elas sofreram, enfim, por muitas vezes nem serem lembradas pela maioria de nós ou tido um papel secundário. Para mim foi algo muito significante. Enfim, me lembra várias coisas, várias reflexões que eu tenho em contraposição com os outros personagens que a gente coloca aqui, com os homens que estavam naquela cena, né, poderosos, cheios de conhecimento, enfim, o que eles estavam perpetrando para Cristo, com o jovem que se sentia muito, muito elevado na sua sabedoria, e nem com tudo, com Cristo numa posição mais favorável, ele quis se submeter a isso. E os únicos homens que se submeteram nessa história era ou Adonacos, que já estava completamente, digamos assim, humilhado, não tinha mais esperança para ele, mas foi uma escolha, assim como outro não escolheu. Ou fala que Simão também, que ele levou a cruz de Cristo, e isso foi, os filhos dele já seguiam a Cristo, isso foi significativo para ele. Eu achei muito interessante esse elemento de seguir a cruz e de levar a cruz de Cristo, né, ser um elemento diferencial. E o jovem Ellen White comenta que ele não, eu acho que até li o trechinho, que ele não esteve disposto a levar a cruz. Enfim, mas para mim é muito tremenda e a única demonstração, além do ladrão, que era um homem extremamente humilhado também, né, naquele contexto, estava numa situação assim. Essas foram as únicas mulheres que demonstraram algum tipo de compaixão perante Cristo, né? Eu vou continuar lendo os parágrafos, mas eu acho que tem uma mão levantada, depois eu vou mostrar porque eu não estou vendo. Acho que é Suelen. Isso. Lara, queria fazer um comentário em relação a essa parte do pranto das mulheres, que eu acho tão impactante essa parte, porque por mais que a maioria não tivesse entendimento que era o Messias, mas elas talvez tenham ouvido como que Jesus tratava diferente as mulheres, né? Como que o olhar, a forma de tratamento, na época, né, as mulheres eram tão excluídas. Então, por mais que elas talvez não tivessem um contato direto com ele, elas se colocaram na, poxa, ele nos tratou diferente, ele olhou, ele nos valorizou, né? Então, assim, eu acho que isso também fez com que elas pensassem, nossa, uma das pessoas que poderia estar aqui me chamando para a mesa, conversando, me chamando para perto, está, né, morrendo agora. Com certeza. Eu acho que Cristo ofereceu uma bondade e uma dignidade às mulheres que elas nunca
receberam de antes, né? Naquele contexto nunca mais, e eu acho que no geral também é algo que só muito unido com ele a gente realmente consegue restabelecer. Agora eu vou ler o próximo parágrafo, depois do ponto 3. Pode falar, por favor. Vou falar rapidinho. Claro. No texto diz que, lindamente, que mesmo Deus, Jesus, em meio a tanto sofrimento, né, porque ele está suportando todas as faltas do mundo, ele também percebia, ele não era indiferente, né, a expressão de dor. Então, ele olha para essas mulheres e as contempla com terna simpatia. E uma coisa interessante é que Ellen White diz que elas estavam sendo movidas por sentimentos de piedade humana. E aí eu queria levar rapidinho a gente para 2 Pedro 5, que diz, que traz ali as práticas das virtudes cristãs, né? E as práticas e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, a piedade, que foi o que elas tiveram, piedade humana de Cristo, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Elas tiveram amor por Cristo. Era uma forma de reconhecimento. E porque se em vós houver, no versículo 8, e a mudarem essas coisas, essa é a causa, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o efeito. Então, eu acho que esse texto é grandioso demais, né? Coloca as mulheres numa posição de uma sensibilidade que, nem crendo que ele era o enviado de Deus, elas foram capazes, né, de sentir tal piedade desse homem que estava sendo crucificado, que era Jesus, né? Muito, muito obrigada, Rose. Isso me lembra, né, nos lembra que nós, como eu já falei, nós chegamos nesse ponto por conta da socialização em que nós estivemos inseridas, mas nós somos socializadas dessa maneira, né? Os cérebros, nossos nossos cérebros falam exatamente sobre isso. Fala que a sociedade que está inserida nos torna mais sensíveis. Não que nós sejamos naturalmente, a gente sabe que não, mas a nossa socialização nos faz, né? Como tem gente que quer classificar o cérebro dos empáticos e dos organizadores, uma coisa assim. A gente sabe que não existem cérebros empáticos e organizadores, ou efetores, eu não lembro qual era a palavra exatamente, mas a socialização que nós recebemos de sempre olhar o outro, do cuidado, nos faz muitas vezes mais empáticas, mais facilmente compassivas. Mas eu queria ler o próximo texto que caminha para a nossa conclusão, que diz assim: foi isso unicamente que atraiu a atenção de Cristo. Então, Cristo tinha acabado de desmaiar, levantou do desmaio, né? Simão estava levando a cruz dele, mas estava extremamente fraco, mas a atenção dele é atraída para essas mulheres e direcionada, porque ele dirige palavras logo depois de estar totalmente desfalecido, desmaiado, diretamente para elas. Vou seguir aqui. Embora em meio de tanto sofrimento, enquanto suportava os pecados do mundo, não era indiferente a expressão de dor. Com terna simpatia, contemplou essas mulheres, com terna simpatia. Não eram crentes nele, sabia que não estavam lamentando como enviados de Deus, mas movidas por sentimentos de piedade humana. Não lhes desprezava a simpatia. Eu termino o texto, se alguém quer comentar, e alguém comenta. Mas não lhes desprezava a simpatia, mas essa lhe despertou no coração outra, mais profunda ainda, para com elas mesmas. Filhas de Jerusalém, disse ele, não choreis por mim, mas chorais antes por vós mesmos e por vossos filhos. No espetáculo que tinha diante de si, alongou Jesus o olhar ao tempo da destruição de Jerusalém. Naquela terrível cena, muitas das que estavam chorando agora por ele haviam de perecer com seus filhos. Alguém quer fazer um comentário? Que eu vi. Eu acho extremamente apropriado, e eu acho maravilhoso que
que elas demonstraram simpatia com Cristo e isso trouxe a Cristo uma profecia. Ele profetizou a partir disso, que diz que enquanto elas simpatizaram com ele, Cristo simpatizou de volta com elas. Ele falou: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorem por vós e por vossos filhos. Lembrou a elas da profecia da destruição de Jerusalém, de que elas deveriam estar atentas e de que a piedade humana é linda, é necessária, é importante e deve ser valorizada, mas ela por si só não basta. A gente precisa estar atentos às mensagens para esse tempo. Elas precisavam estar conectadas com a mensagem presente. Se elas não tinham entendido ainda que Cristo era o Messias, elas teriam oportunidade no Pentecostes, nos dias também de Cristo ressurreto, e elas deveriam entender os sinais e ter saído de Jerusalém, assim como nós, frente, né, ao decreto dominical, frente às provas que a gente tem, frente aos testes que se levantam diante de nós, a gente precisa não só nos comover com essa mensagem, nos comover com o sacrifício maravilhoso de Cristo, ou às vezes colocando com o sofrimento das mulheres no mundo, o sofrimento do sexismo, o sofrimento das pessoas LGBT. Não nos basta só nos comover. A piedade humana é importante, ela gera simpatia e ela gera uma profecia. E a gente tem que lembrar disso, que a gente tem que atender a mensagem profética, fazer a reforma no caráter, submeter o nosso eu, para que a gente não pereça em Jerusalém como aquelas mulheres, né? Tanto mulheres quanto homens, enfim. Então precisa ter algo mais. É uma obra maravilhosa, é lindo. Para mim não diminui a beleza do que foi essa cena e a significância, mas também pontua a lembrança de que não basta eu achar o feminismo interessante, valorizar meu que luta, eu tenho que realmente fazer, buscar fazer as mudanças no meu caráter também, mas no ambiente, às vezes, que eu estou, né, com as pessoas que eu me relaciono, às vezes com os homens que a gente se relaciona, fala como mulheres, porque às vezes a gente coloca muita culpa sempre na gente e esquece que, na verdade, a gente precisa estabelecer limites mais igualitários nas relações que a gente vive, especialmente com homens. Enfim, mas, no geral, o ponto é responder à mensagem profética. Que maravilhoso que temos sentimentos de humanidade bem desenvolvidos, aqueles que temos podemos desenvolver ainda mais, aqueles que não têm tanto podem desenvolver, e acredito que, né, como a Rose leu o texto, isso faz parte das virtudes cristãs, e o conhecimento, o entendimento e a prática dessa mensagem profética é fundamental e não pode faltar. É basicamente isso. Se alguém quer dar um comentário, porque a gente está na hora de fechar um comentário só para a gente terminar, senão a gente ora. Então, vamos entrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos guia para olhar essas mensagens, o Senhor nos deixou vários conselhos, várias admoestações que, na verdade, são bênçãos para a gente na tua inspiração. Mas a gente agradece porque ele, sob a luz da igualdade, tem muito mais sentido, muito mais beleza e são muito mais completos. A gente consegue ver o teu caráter de maneira muito mais clara e reluzente. A gente pede que essa luz ilumine nossa vida e transforme a nossa vida, as relações em que estivermos inseridos, até onde a gente consegue, e o Senhor nos dá forças. A gente agradece muito por tudo isso, porque um simples texto, uma simples reflexão dá tantas múltiplas oportunidades para refletir melhor o teu caráter, para entender melhor o mundo que nós estamos inseridas, e que tu, Senhor, acima de tudo, foi a pessoa mais piedosa e também mais profética que já esteve nesse mundo, e isso nos liberta todos os dias. É isso que a gente pede e muito te agradece, em nome de Jesus. Amém.